Pronto, gente. Eu acho que agora vai. Não era dessa forma que eu iria trabalhar, mas a gente vai desse jeito mesmo. Só um segundinho, jogar a tela cheia aqui. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Então, visualizar. Exibição. Não tem tela cheia? Ah, tela cheia. Pronto, gente. Desculpa aí, agora vamos. Então, vamos lá. Eu fiz um sumário da apresentação, só para a gente ter uma ideia do caminho que a gente vai seguir. Então, a gente vai começar com breves apontamentos sobre liturgia, breve mesmo, porque o Márcio foi muito preciso semana passada. Vamos falar rapidamente do tempo, do Cronos e do Kairos. E aí a gente vai entrar direto no calendário. Primeiro, o que ele é. Segundo, a história de como ele foi formado. O calendário litúrgico não é algo que está na Bíblia ou que veio com um anjo trazendo do céu tudo bonitinho. Ele foi formado pela história. A gente vai falar um pouco sobre isso. Quais são os ciclos do calendário? Quais são as estações litúrgicas e as suas festas? Eu vou fazer um resuminho no final de por que devemos usar o calendário litúrgico. E a gente vai falar rapidamente sobre o lecionário. Eu vou dividir essa questão do lecionário em duas partes. Hoje eu vou falar sobre o lecionário propriamente dito, então, de qualquer tradição. Então, você pode... O que eu vou falar serve para um lecionário católico, serve para o lecionário luterano, para o lecionário metodista, e serve para aquele lecionário do lecionário.com, do Daniel, que estava conosco a semana passada, não sei se ele veio hoje, e é o mesmo conceito. E aí a questão do ofício diário, que tem nesse lecionário do Daniel, que vocês conseguem encontrar lá no lecionário.com, a gente vai tratar daqui 2 semanas, quando a gente for falar de liturgia das horas, eu vou aproveitar e falar um pouquinho desse ofício diário. Então, vamos falar um pouquinho sobre liturgia. Vem da palavra grega leiturgia. Leite vem de laos, povo, conjunto de pessoas. Ergon é de trabalho, serviço. Então é um serviço prestado pelo povo a quem? É um serviço prestado pelo povo ao Deus Trino. Isso é fundamental a gente entender a liturgia. A liturgia não tem a ver conosco, não tem a ver com nossas preferências, não tem a ver com algo que a gente goste ou não goste. A liturgia é algo que a gente entrega, um serviço que entregamos a Deus. O objetivo é sempre a glória de Deus. Se não for, pode ser a liturgia com melhores recursos, com arte bonita, com música bonita, com uma bela prédica. Se não for feita para a glória de Deus, não serve para nada. Como eu já disse, não é questão de gosto. Há uma lógica na liturgia. Semana que vem o Guilherme vai falar sobre alguns dos elementos mais importantes da liturgia. E eles têm que estar ali. Essa lógica é importante. Por quê? Porque isso não é simplesmente uma ordem de culto. Existe algo que foi pensado, que começou a ser pensado lá no 1º século, pensando na história cristã, tá? Isso, de certa forma, já vem lá do judaísmo, mas que começa a ser pensado no 1º século. Existe uma lógica como cada pedaço do culto se encadeia. E como cada pedaço do ano cristão se encadeia. E como cada pedaço de cada ciclo do ano cristão se encadeia. E todo culto tem uma liturgia. Pode até ser uma liturgia de má qualidade, mas sempre tem. Então, nessas horas a gente tem aquela questão de, não, minha igreja não precisa disso, nossa igreja é mais livre, tem o Espírito. Seja uma liturgia de boa ou de má qualidade, sempre ela existe. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o tempo. Se a gente quer falar de calendário, é fundamental a gente entender o tempo. Conceito de economia mesmo que a gente vê do mercado financeiro, por exemplo, é a ciência da escassez. O dinheiro é um bem escasso. Há uma série de bens escassos. O petróleo, por exemplo, é um bem escasso. Mas tem um bem que eu acho que é o bem mais escasso que existe, que é o tempo.
não é possível você poupar tempo no sentido de guardar tempo. Então, hoje, tem 2 horas aqui que eu não vou precisar usar, eu vou guardar para usá-las amanhã. Não tem como. Não tem como eu tomar um crédito de tempo, tomar tempo emprestado. Numa crise no país, você pode imprimir dinheiro. Não tem como imprimir tempo, não tem como criar tempo. O tempo é um tesouro. Lembrando de Mateus 6,21, lá no Sermão do Monte, onde está o teu tesouro, ali também estará teu coração. Isso vem muito na linha do que o James K. Smith tem dito. Eu gostei do que o White fala sobre o modo de se identificar os cristãos antigamente era ver como eles investiam o tempo deles. E não é que eles faziam isso propositalmente. Naturalmente, eles investiam bem o tempo. E por que tempo é tão importante para a gente? Embora a obra de Cristo ela tenha efeitos supratemporais, então Jesus ter morrido na cruz há 2000 anos atrás tem efeito hoje e eternamente, e Jesus foi sacrificado antes da eternidade, antes de começar tudo. Então, desde a eternidade passada, a obra redentora de Cristo já tem efeito. Pela nossa existência, ela acontece no tempo. Então, quando a gente olha para o credo apostólico, estou pegando um recorte aqui, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pela obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Maria é uma figura histórica e se sabe quem é Maria. Você vai ter a genealogia tanto de José quanto de Maria em Mateus e em Lucas. E mais, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos é uma figura histórica. Deus decidiu se revelar no tempo. Aqui um texto do White. É na história que Deus se torna conhecido. Sem o tempo não há conhecimento do Deus cristão, pois é por meio de eventos efetivos acontecendo no tempo histórico que ele se revela. Deus opta por tornar conhecidas a sua natureza e vontade através de eventos que ocorrem dentro do mesmo calendário que mede a vida de homens e mulheres comuns. A autorrevelação de Deus acontece dentro do mesmo curso temporal em que ocorrem os eventos políticos. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, como a gente comentou, quando Quirino era governador da Síria, o Cronos, o Kairos, o tempo sagrado, o tempo de Deus invade o Cronos. Deus se revela no tempo. O tempo é algo que Deus leva muito a sério. Bem, e aí, se Deus leva a sério, a igreja leva a sério. Quando a primeira asserção que eu coloco aqui diz que o conceito de ano litúrgico é usado pela primeira vez em 1589. Aí vocês vão falar, poxa vida, mas você acabou de dizer que isso é algo que é construído desde o primeiro século. Poxa, 1589 já é depois da Reforma Protestante. Na verdade, é depois da Reforma Protestante e da Contra-Reforma, da Reforma de Trento. E aí? Isso então é muito novo? Bem, o conceito começa a ser usado por volta dessa época, mas o uso do tempo, o uso das festas, é muito, muito antigo. O que é o calendário litúrgico? Grosso modo, é uma sequência de festas litúrgicas anuais. Biarritz fala muito sobre essa questão da festa. O que é a festa? Primeiro, pensa nas festas do Antigo Testamento. De certa forma, há uma relação muito próxima entre o conceito de festa do Antigo Testamento e o conceito de festa da era cristã. Então, quando a gente fala da Páscoa judaica, do Pentecoste judaico, do Purim, que foi uma festa que teve sua data ontem, são festas, nessa mesma ideia, para lembrar um tempo passado, lembrar algo muito importante que aconteceu na história e ressignificar para o nosso tempo. Então a festa é um tempo de exceção, é um antitempo, que interrompe tanto o transcurso das coisas como o transcurso do tempo, possibilitando experiências de tempo alternativas. A festa é um tempo especial no meio do tempo, é um tempo mais glorioso no meio do tempo. Ela intensifica aquilo que é reduzido do cotidiano. Só que o cotidiano necessita daquilo que é suspenso na festa.
Por isso que a gente tem essa expectativa pelas nossas festas cristãs mesmo, a expectativa do Natal, a expectativa da Páscoa. Uma festa que eu acho que a gente vai ter uma expectativa grande é qual que vai ser a primeira data litúrgica que nós vamos poder comemorar na igreja, como vai ser o nosso primeiro culto pós-pandemia, onde todos vão estar juntos. Aquilo vai ser um momento de festa. O Manual do Culto da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil diz que o calendário litúrgico celebra, e aí é importante cada detalhe disso, o que Deus fez em Cristo, o que continua fazendo hoje mediante seu Espírito e o que promete fazer no futuro. É um lembrete contínuo de que a salvação não vem de nós, e sim da graça de Deus em Cristo. Portanto, quando a gente fala dessas festas que compõem o calendário litúrgico, não são meramente recordação. Nós não temos simplesmente olhando, por exemplo, pensando em Páscoa, Jesus morreu por nossos pecados. Jesus morreu lá no passado. Sim, Jesus morre no momento do passado. Só que isso é atualizado para hoje no sentido de aquele pecado que ele morreu, hoje já não nos condena. Ele pagou nossa dívida. Então, aquilo teve um impacto no passado, tem um impacto no presente, e a gente projeta impacto no futuro. Um dia eu entrarei no descanso eterno pela obra de Cristo. O calendário litúrgico nos traz a memória aquilo que nos dá esperança, pensando lá no texto de Lamentações. Num tempo como esse, que a gente está indo para um ano praticamente de um isolamento, se não total, mas muita gente tem praticamente ficado em casa o tempo todo, e a nossa igreja está, acho que há 2 ou 3 semanas de ter um ano sem um culto completo, e a gente teve 2 ou 3 semanas com um culto com poucas pessoas. Por mais legal que seja ver pela internet, não é a mesma coisa. Olhar o que está acontecendo, olhar uma pandemia que está no seu pico hoje, deixa a gente completamente triste. É importante a gente trazer à memória que nos dá esperança. O calendário litúrgico também nos ajuda nesse aspecto. O Anselmo Grand dá alguns aspectos importantes do calendário litúrgico. Primeiro, que ele é pedagógico. Durante o ano são celebrados os mais importantes acontecimentos da vida de Cristo e de toda a história da Escritura. Durante o ano e durante vários anos. Então, o que a gente celebra esse ano, a gente vai celebrar o ano que vem, vai celebrar o outro ano, vai celebrar em 2024, em 2025, e vamos celebrar sempre. Essa repetição é uma ferramenta didática muito importante. Isso vai entrando na nossa cabeça. Eu sei que tem gente de várias comunidades aqui, mas eu vou dar um exemplo nosso da catedral. Houve uma mudança na ordem litúrgica do culto, depois que os cultos começaram a ser online. Então a gente já vinha mais ou menos acostumados com uma sequência. Hoje, depois desse tempo todo, a gente já sabe exatamente o que vai acontecer. E aquilo, você sabe que vai ter aquele momento do confissão dos pecados, no momento que você vai receber a palavra de perdão, aquilo vai ficando na sua cabeça, e aquela lógica, eu não quero entrar nisso, porque eu sei que a semana que vem o Guilherme vai entrar nisso, mas aquela lógica desse ciclo dominical vai entrando na nossa cabeça e vai ficando claro. Eu entro na presença de Deus, eu o adoro, confesso o meu pecado, recebo o meu perdão, o adoro por esse perdão, estou pronto para ouvir a palavra dele, glorifico a palavra dele, nós clamamos por cura, clamamos pelas nossas necessidades, temos o envio, recebemos a bênção. É assim que funciona todo domingo. O ano litúrgico também é assim, a gente vai daqui a pouco olhar, mas todo ano é igual, e todo ano a gente é relembrado isso. Minha filha nasceu, hoje ela está fazendo 10 meses. Cara, eu não tenho dificuldade nenhuma de recontar a história do nascimento dela, toda a história da gravidez da minha esposa, que foi uma coisa bem dramática. Eu consigo contar isso muito, porque essa história é uma história que me toca. É fundamental a gente ficar relembrando as histórias. Isso é muito bonito. Tem um aspecto dogmático aí. No decorrer do ano são ministrados os mais importantes ensinamentos também da igreja. No meio das histórias vem toda a teologia da igreja. Então não é necessário durante o domingo o pastor falar, olha, nesse momento falaremos sobre o tema da redenção. Não.
isso está sendo colocado de forma muito mais eficiente na cabeça das pessoas. E tem um aspecto psicológico. O ano litúrgico é um psicodrama. A gente vai revivendo tanto aquela história como a gente vai fazendo parte dessa história. A nossa psique vai encenando a história do ano litúrgico, a história de cada uma das festas. Mais aqui uma aspa do Anselmo Grant. Ano a ano celebramos as mesmas festas. As festas e períodos festivos funcionam como pontos de orientação pelos quais nos guiamos e, ao mesmo tempo, coordenam o nosso tempo. O tempo não fica limitado a uma monotonia sem conteúdo. Na verdade, adquire estrutura, o que também dá conteúdo à nossa vida. Quem acha que é tudo a mesma coisa, Páscoa e Sexta-feira Santa, Advento e Quaresma, Natal e Pentecostes, empobrece a vida. Não vibra mais com nada. Não tem alturas a alcançar. Eu gosto muito dessa figura e eu acho que ela tem muito a ver com a dinâmica do ano litúrgico. Ele começa aqui no Advento, passa pelo Natal, passa pelo tempo comum, e a gente chega aqui que é o ápice do ano, que é a Semana Santa e a Páscoa. Você vê que é um ano com, usando aqui a figura, um ano com relevo, não é um ano que fica repetitivo. Isso é uma das críticas que se faz ao calendário litúrgico, a quem segue o ano litúrgico. Não, mas é tudo igual, é tudo repetitivo. Não é tudo repetitivo. A gente vai revivendo a história de Cristo a todo momento. E é a história mais linda que existe, né, gente? É gostoso de reouvir essa história, porque essa história, além de ser a história mais bela da história, é a história que tem a ver com a nossa história. É a história que nos substitui como história. Eu coloquei a letra de uma canção aqui. Já que a gente teve um probleminha tecnológico, eu acho melhor a gente não tocar essa canção. Mas se vocês quiserem procurar no Spotify, no YouTube, é uma música chamada Verdades Eternas, do Eduardo Mano. Eu vou ler a letra dela. Ele diz assim: eu quero falar das velhas verdades, pois o novo às vezes sou estranho demais. Eu quero ouvir as verdades eternas, boas novas que não perdem o frescor. Como aquela que diz que Jesus, por amor, entregou sua vida na cruz de horror, em resgate de muitos o verbo carou. Mas a morte não teve vigor, em 3 dias o Filho do amor ressuscitou. É a nossa história, e a gente não vai... É a nossa história e a gente não vai cansar de dizê-la. Então, a semana passada, até a gente comentou um pouco sobre isso naquele bate-papo no final da aula, mas... E as novidades? O pessoal fica procurando novidades. Não há dúvidas que é possível a gente fazer tudo isso a partir de formas novas. Mas tem algumas coisas que elas vão ficar ali para sempre, que elas são necessárias estarem sedimentadas ali. E essas velhas verdades, elas são verdades que a gente sabe que são eternas. As coisas novas que estão trazendo, tanto para o culto quanto para a vida cristã, elas são estranhas, elas não são cristãs. Vou falar um pouquinho da história da formação do calendário litúrgico, então. Antes de se formar um calendário litúrgico, começou a se formar uma semana litúrgica. A primeira festa litúrgica é o domingo. Isso é importante a gente entender sobre o domingo. Todo domingo é uma festa. Espera só um pouquinho. Ah, tá. Minha esposa que falou que o pessoal está perguntando no chat sobre as referências. No final, eu vou passar para vocês, tá? E, inclusive, essa apresentação vai estar disponível. Eu vou passar para o Guilherme. Quem quiser pegar. No final tem as referências bibliográficas, tá? O domingo é a nossa grande festa. Todo domingo é um domingo de festa. Não tem um domingo que não seja um domingo importante. Isso é algo que, inclusive, na história da igreja, o calendário litúrgico acabou ficando até meio inchado, porque começaram a colocar tantas festas, principalmente de santos, nos domingos, para que aquele domingo não perdesse a importância. E isso é não entender o que é o domingo. Ele é a nossa festa importante. Ele é a substituição do sábado judeu. Ele é o nosso momento, é o dia do Senhor. O próprio nome diz, Dominus, é o dia do Senhor. Quando que isso começa a ser guardado o domingo, né? Começa a ser comemorado o domingo? Há evidências bíblicas que já no primeiro século se guardava o dia do Senhor.
muito provavelmente no primeiro dia da semana. Então, quando se fala dia do Senhor, a gente vai ver algumas vezes essa expressão na própria Escritura, já se está falando, isso no Novo Testamento, nesses textos aqui, já está se falando do domingo. O primeiro registro, assim, certo que nós temos é de Inácio de Antioquia, cerca de 115 depois de Cristo, falando aos cristãos da Magnésia, onde ele cita aqueles irmãos que deixaram de observar o sábado, mas viviam segundo o Senhor, no qual nossa vida se levantou por ele na sua morte. Há registros também do domingo no Didaquê, que é um texto histórico da igreja primitiva, que é datado ali entre o final do primeiro e comecinho do segundo século. Há também em Justino Marte, que é do século II. A carta de Barnabé, que é um dos apócrifos, chama o domingo de 8º dia, o primeiro dia de um novo mundo. O Ratzinger também fala isso. Eu achei fantástica essa ideia do domingo como 8º dia. É como se o primeiro dia da semana fosse o dia da criação, entre aspas. Esse domingo, ele não é... Ele é um novo momento na história. O domingo de Cristo é um reinício da história. É uma nova história, um novo mundo. Eu achei muito bonito mesmo essa coisa do 8º dia. No dia 3 de 321, o imperador Constantino fecha o domingo como dia de descanso semanal. Soldados, principalmente trabalhadores que não eram rurais, são liberados, e acho que 327 os trabalhadores rurais também são liberados do trabalho para cultuar. Inclusive, é liberado para cultuar, não necessariamente só a Deus. Eles entendiam essa necessidade que a pessoa tem de adorar o seu Deus. Mas, evidentemente, Constantino faz isso olhando para a igreja, tá? Olhando para a adoração cristã. Algo interessante do modo como guardava-se o domingo na igreja primitiva é que não se jejuava no domingo de forma nenhuma, nem se ajoelhava. Era dia de celebração. Era a nossa Páscoa semanal. Então, a todo domingo a gente tem uma Páscoa. Entendendo isso, não é tão difícil entender qual foi a primeira festa cristã que se tem informação, a festa da Páscoa. Alguns teóricos dizem que é uma possibilidade dessa festa já ter acontecido logo no primeiro século. E eles usam um texto de 1 Coríntios 5, de 7 a 8. A gente não vai ter como entrar em cada texto, por isso que eu vou disponibilizar depois essa apresentação para você ir lá conferir. Porém, olhando para o texto e comparando com várias literaturas, é muito provável que ainda ali Paulo está falando da Páscoa judaica, da Pessah. Porém, os relatos mais antigos não são tão mais para frente, não. Século 2 e 3, ali para 150, 170, existia uma Páscoa exclusivamente cristã, que já não remetia mais à saída do Egito, remetia, sim, à ressurreição de Cristo. E havia uma controvérsia sobre a data da Páscoa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, quando a gente for falar de... Oxe, sumiu aqui o nome. Meu Deus. Da Epifania. Quando a gente for falar de Epifania, a gente vai falar um pouco disso, mas mesmo depois que houve essa divisão entre Páscoa e Epifania, ainda... Desculpa, eu tô falando besteira, gente, desculpa. Eu tô confundindo o Natal com a Epifania. Eu tô confundindo o Natal com a Páscoa. Apaga tudo que eu falei, tira isso do vídeo, por favor. A discussão aqui realmente é questão do calendário lunar. Desculpa mesmo. A igreja do Ocidente comemorava numa semana, a igreja do Oriente comemorava na outra semana. Quando que eles fecharam a data da Páscoa? Foi no concílio de Nicéia, o principal concílio cristológico da história. O concílio que resolveu uma série de questões cristológicas fundamentais também entrou nisso. Quando é a Páscoa? Primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera do hemisfério norte, ou da primavera do hemisfério sul, ou do outono, do primavera do hemisfério norte, do outono do hemisfério sul. Então, no primeiro domingo do nosso outono, primeira lua cheia do nosso outono, primeiro domingo depois da primeira lua cheia do nosso outono, é a Páscoa. Por isso que é aquela coisa de em janeiro a gente procurar lá na folhinha, no calendário, e quando que é a Páscoa? Ela é uma data móvel porque ela seguia pelo calendário lunar.
A segunda festa que vai aparecer é a preparação para a Páscoa, a Quaresma, que ela está entre os séculos 2 e 3. Ali já se tem uma notícia de um jejum de preparação pascual. Os 40 dias que a gente tem hoje, que não são exatamente 40 dias, se você pegar o tempo da Quaresma, dá mais do que 40, dá mais ou menos 46 dias, porque a Quaresma não conta os domingos. Esses 40 dias, excetuando os domingos de preparação, no século IV é para os candidatos ao batismo. O batismo acontecia na vigília da Páscoa. Era a data mais nobre do batismo. Por volta do século V, a Quaresma começou a ter um caráter mais penitencial. Século IV, a gente já vai ter a Semana Santa começando a acontecer. Isso começa lá na igreja de Jerusalém, bispo Cirilo. E como é que eles faziam? Era muito legal o que eles faziam. É algo que a gente vê até na cultura brasileira se fazer ainda hoje. Faziam encenações pelos locais onde Jesus passou na última semana. A única diferença é que eles estavam efetivamente naqueles locais. Eles podiam passar pelo Gólgota, eles podiam passar pelo Getsêmani. Deve ser fantástico você passar por isso, né? Você ter essa experiência sinestésica. Primeiro vai aparecer o Tríduo Pascual, quinta e sexta-feira santa, e o sábado de Aleluia, e depois vai ter o Domingo de Ramos, é a segunda festa que acaba entrando no calendário, ou Domingo da Paixão. As tradições se dividem, e aí decidiu-se juntar o Domingo de Ramos ao Domingo da Paixão. Isso é consolidado entre o IV e o IX século. Isso para que isso atravessasse toda a cristandade da época, né? Os 50 dias do ciclo pascal é consolidado entre o IV e o VII século. A Ascensão de Cristo, IV século, aí é quando ela começa a ser celebrada. No 40º dia depois da Páscoa. O Pentecostes também nasce por volta do IV século. E o Domingo da Trindade está nascendo por volta do VIII a IX século. Voltamos aqui na Epifania. Eu estava estudando a Epifania hoje cedo e acabei confundindo. Ela surge primeiro que o Natal. Então a primeira data de surgimento de Jesus não é o Natal, é a Epifania. Por volta do século III, e era uma comemoração ao batismo de Jesus. Jesus, de certa forma, nasce no batismo. Então o Natal era entendido como Epifania. Aos poucos a festa vai se dividindo. Também algumas pessoas começam a comemorar o nascimento de Cristo na Epifania. E o Natal, propriamente dito, vai nascer por volta do ano 335 em Roma, e até o final desse século ele se espalha por toda a Europa. A única exceção até hoje é a Igreja Armênia. A Igreja Armênia comemora o Natal no dia 6 de janeiro. Interessante que a festa de Cristo Rei, que é a festa que fecha o nosso calendário litúrgico, é extremamente recente. Ela é de 1925 com o Papa Pio XI. Portanto, a gente percebe que, com exceção de algumas festas tardias, o calendário cristão já estava bem definido no final do IV século. Então vamos falar aqui dos ciclos do calendário litúrgico. O manual do culto fala em 3 ciclos. Os domingos. Então, os domingos são um pedaço do calendário litúrgico. Os nossos 52 domingos são dias de festa. Existe o ciclo do Natal, existe o ciclo pascal. Ah, mas não tem... Calma que a gente vai chegar ali no tempo comum. Muita calma nessa hora, tá? O calendário litúrgico é a celebração festiva ao longo do ciclo anual dos diversos feitos salvíficos operados por Deus em Jesus Cristo. Quem fala isso é o Adam. Depois eu mostro o livro para vocês. O Adolf Adam. Tinha sumido o nome dele aqui. Através do ciclo anual, a Igreja comemora o mistério de Cristo, da encarnação ao dia do Pentecostes e a espera da vinda do Senhor. É assim que o Vaticano II explica o calendário litúrgico. Então, todos os anos, durante o ano todo, somos colocados em contato com a história da redenção. Bem, aqui temos um exemplo do calendário litúrgico. Opa, volta aqui, meu amigo. A gente pode ver que ele é cíclico. Aqui no meio tem 1 ou 2 festas que a gente não comemora, mas foi o melhor que eu consegui achar para que a gente conseguisse ver bem aqui no PowerPoint. O ano litúrgico começa quando? Começa no Advento. Então são 4 semanas de Advento, 4 domingos de Advento. O Advento começa normalmente um pouquinho antes do primeiro domingo. Ele começa no dia depois do domingo de Cristo Rei.
Passamos os 4 domingos do Advento, no dia 25 é o Natal. Dia 6 a Epifania. Na semana seguinte é o batismo de Cristo. E aí começa o primeiro tempo comum, que é quando Jesus dá a Igreja Católica, principalmente, é quando ela trata das primeiras pregações de Cristo. Passamos esse tempo todo, chegamos na quarta-feira de cinzas, algo bem recente para a gente. O que começa na quarta-feira de cinza? A quaresma. A gente vai ter aí por volta de 5 domingos da quaresma, ele vai depender muito da Páscoa. Começamos o domingo de Ramos, e aí é a Semana Pascal, a Semana Santa. Quarta-feira, a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia, o Sábado Santo, e o domingo. Temos o dia da Páscoa, e passamos a ter a época pascual, o ciclo pascual. São 6 domingos. O penúltimo domingo, podem ser 6, 7 ou 8 domingos, tá? Exatamente por a gente estar falando de calendário lunar. O penúltimo domingo desse período é o domingo de Ascensão, e ele fecha com o domingo de Pentecostes. O segundo tempo comum começa com o domingo da Santíssima Trindade, e é o tempo mais longo. Depois eu vou mostrar um gráfico que mostra mais claramente isso aí no tempo. Qual que é o tamanho que cada estação dessa usa. Então a gente vai passar por mais de 30 domingos, chegamos no domingo de Cristo Rei e fechamos o nosso calendário. Então, quais são os nossos ciclos? Vamos começar com o ciclo de Natal. O Advento começa na semana seguinte a Cristo Rei, e tem 4 domingos e vai até a véspera de Natal. Temos o Natal, 2 domingos de Natal e temos Epifania. Falta isso? Minha esposa avisou que já falta 15 minutos aqui, vamos dar uma aceleradinha. O tempo pós-Epifania, a gente tem o batismo do Senhor. Temos uma série do segundo ao sexto, ou sétimo, ou oitavo domingo, já expliquei por quê. Fecha-se com a transfiguração do Senhor, o último domingo. E aí, na quarta-feira de cinza, começa o tempo pascal. Temos 5 domingos. E começa aquela Semana Santa com o domingo de Ramos, Tríduo Pascual, domingo de Páscoa. Assim, depois a gente tem os outros domingos da época de Páscoa, Ascensão de Cristo, o 7º domingo e o Pentecostes. E começa o tempo comum, domingo da Trindade, aquele monte de domingo do tempo comum, aquele tempo que a igreja está sempre verde, é o tempo comum, e o domingo de Cristo, Rei do Universo. Aí acaba o nosso ano litúrgico. Vamos falar um pouco rapidinho sobre as cores. Por que às vezes a igreja tem flores de uma determinada cor, bandeirolas de determinada cor? No nosso caso, a estola dos reverendos sempre muda de cor. Aquela cor tem algum motivo? É mais bonita? Não. Aquela cor representa algo. Então, o roxo, que também pode ser lilás, pode ser o azul royal, é a cor que é usada no Advento e na Quaresma, e ela representa arrependimento, serenidade, maturidade. Depois você tem ou o branco ou o ouro, e o branco, no caso, é aquele branco limpinho, sabe? Aquele branco resplandecente. Tem que estar... É aquele branco vivo, né? Não é aquele branco que parece que lavou 300 vezes. O branco chama a atenção. Por quê? Porque ele significa divindade, luz, glória, alegria. Quando que aparece ou o branco ou o ouro? No Natal, na Epifania, no batismo de Jesus, na transfiguração, na Páscoa, na Ascensão, no domingo da Trindade e no domingo de Cristo Rei. O preto aparece basicamente em 3 situações no ano. Nos velórios, tá? Eu não coloquei aqui porque eles não estão no calendário litúrgico, mas é usado nos velórios, em cultos fúnebres, mas é usado na quarta-feira de cinzas, e quando existe o ofício de sexta-feira santa, ou é usado o preto, ou não é usado nada. Pode ser que você tire tudo que tem na igreja, inclusive. Tire todos os adornos da igreja. O vermelho é usado no Pentecostes e nas festas da igreja. Então, aniversário da igreja local, no nosso caso, o aniversário da igreja nacional, 31 de julho. Em várias festas, por exemplo, quando você vai ordenar um pastor, sempre é usado o vermelho. Ele representa o fogo, o sangue dos mártires. E o verde
que é o que a gente mais vê durante o ano, é o tempo comum. É a cor da natureza, representa o crescimento, representa a vida. Esse gráfico mostra uma coisa interessante. Olha como a gente passa muito mais tempo no tempo comum do que nas outras estações. Eu coloquei esse gráfico mais para a gente ter essa visualização. Grande parte do ano a gente está no tempo comum. Então eu vou dar uma acelerada aqui, gente. Vamos falar sobre as principais festas de forma bem curta aqui. A primeira festa do ano, o primeiro ciclo do ano é o Advento, que é um ciclo de preparação para o Natal. É um tempo de expectativa, mas uma expectativa piedosa. E é uma expectativa que tem duas dimensões. É uma espera simbólica do nascimento de Cristo, da primeira vinda. Estamos esperando o Natal, esperando algo que a gente sabe que já aconteceu. E também é uma espera escatológica da segunda vinda de Cristo. Só que não é uma espera, por exemplo, que a gente, poxa, mas será que ele vem? É uma espera certa. Nós sabemos, haverá a segunda vinda de Cristo. Estamos na expectativa. Não sabemos o dia, mas sabemos que vai acontecer. Por isso podemos dizer que a estação do Advento, de certa forma, é a estação da nossa vida. Nós vivemos nessa expectativa escatológica da volta de Cristo. Normalmente, como que é dividido? O tema do primeiro domingo é essa expectativa pela segunda vinda de Cristo. No segundo domingo é a mensagem de João Batista. O terceiro domingo, também conhecido como Gaudete, é um domingo de alegria da redenção vindoura. A gente celebra que seremos redimidos, estamos redimidos. E no quarto domingo é a recordação daqueles fatos que antecedem o nascimento de Jesus. Quando a gente reconta as histórias de como a anunciação a Maria, quando José fica sabendo, toda a questão até encontrar o recenseamento, né, até encontrar onde Jesus vai nascer, toda essa história é lembrada nesta época. Aqui um texto do Ratzinger, um pouquinho de paciência, mas o texto aqui não é tão longo. Advento significa presença de Deus já começada, mas também apenas começada. Isso implica que o cristão não olha somente o que já foi, o que aconteceu, como também o que está por vir. Em meio a todas as desgraças do mundo, olha como isso é atual, tenha certeza de que a semente de luz segue crescendo oculta, até que um dia o bem triunfará definitivamente e tudo lhe estará submetido, no dia em que Cristo retorne. Sabe que a presença de Deus que acaba de começar será um dia de presença total, e esta certeza o faz livre, o dá apoio definitivo. Lindo isso, né? Acabamos o nosso advento, o que vem? Natal. É a chegada de Cristo ao mundo. O Natal não é o aniversário de Jesus, tá, gente? A gente não canta parabéns para Jesus. O que a gente faz é celebrar, ele veio ao mundo. Deus se encarnou no mundo. Data de 25 de dezembro. Por que 25 de dezembro? Jesus nasceu em 25 de dezembro? Historicamente falando, tudo leva a crer que não. Por que a tradição escolheu essa data? Uma possibilidade é a ressignificação de uma festa romana, que era a festa do Sol Invicto. Mais uma segunda, e o Ratzinger defende fortemente isso, o que se imaginava? O que a tradição dizia? Que em 25 de março o mundo foi criado. Logo, Jesus tem que nascer no dia 25 de março. O único dia que faz sentido Jesus nascer é o dia que o mundo foi criado. Falando aqui a tradição. Então a concepção de Jesus teria sido nesse dia. Passando 9 meses, 25 de dezembro. As duas possibilidades são aceitas. Bem, eu vou pular esse texto para a gente focar em outras coisas. Como eu já disse, vocês vão receber a apresentação. Vamos para o próximo tempo, que é o tempo da Epifania. É o tempo da manifestação, da aparição. Então, quando começou a ser comemorada, era a celebração do nascimento e do batismo de Jesus. Com o tempo, ela começou a significar outras coisas. Começou a significar a visita dos magos. A visita dos magos é quando Jesus, o Deus encarnado, se revela para pessoas não só de fora daquele ciclo familiar, como se revela aos gentios. Os magos eram gentios. Outra coisa que é comemorada na Epifania são as bodas de Caná, que é o quê? O primeiro milagre de Jesus.
quando, naquele casamento que ele vai, ele transforma água em vinho. O tema da Epifania é sempre o mesmo. É Jesus manifestando Deus aos seres humanos. Esse texto é bem legal, vou passar por ele. A Epifania, então, é a mais antiga que o Natal e tem um significado mais profundo. Pois, em vez de simplesmente ser um aniversário do nascimento de Cristo, ela testemunha todo o objetivo da encarnação, a manifestação de Deus em Jesus Cristo, iniciando tanto com o seu nascimento, como com o começo do seu ministério. O batismo, ao ser proclamado, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E os poderosos sinais e ensinamentos narrados no Evangelho, à medida que Jesus realizava essa manifestação, oferecem uma oportunidade no período após a Epifania para comemorar aquelas obras e ensinamentos de Jesus que conduziram aos eventos finais em Jerusalém. Aqui já ficou claro o que é comemorado no tempo pós-Epifania. Essa é a temporada que a gente comemora e lembra a jornada de Jesus, o ministério de Jesus, através dos seus ensinos e dos seus milagres. Tem uma frase do professor Luiz Carlos Ramos que eu achei muito legal para a gente tomar muito cuidado, lembrando que, lembrem desse gráfico, a gente passa a maioria do ano no tempo comum, tá? O fato de haver um tempo comum ressalta o significado de que Deus não é Senhor somente das coisas extraordinárias, mas também o é do cotidiano. Enfatiza a presença constante e amorosa do Pai na caminhada rumo à plenitude do reino. Quando nós temos um calendário litúrgico, a gente tem que tomar cuidado também para que a gente não vá à igreja só nas datas litúrgicas. E a gente sabe que isso acontece. É um exemplo que não precisa nem falar de calendário litúrgico. Segundo domingo do mês. Tem aí 60% da igreja cheia. Terceiro domingo, 65%. Quarto domingo tem uns 65% também. Primeiro domingo tá os diáconos correndo atrás de lugar para todo mundo. Chega no culto de Páscoa, tá os diáconos lá fora da igreja serrando árvore para fazer banco. Não tem onde enfiar gente. Você vê como inconscientemente a gente tem essa coisa de um tempo especial. É o tempo que mais lota a igreja, parece que ali tem uma unção especial. Não! A gente vive nesse tempo comum também. Ele tem a mesma importância. Vamos falar um pouquinho do tempo pascal, que é o tempo que a gente está agora. São os 40 dias de preparação para a Páscoa, como eu já disse, os domingos não são contados nesses 40 dias. Um texto aqui do lecionário, aquele lecionário que eu comentei no começo, do lecionário.com. O relato da Quaresma, 40 dias, envolve as afeições da penitência e da preparação que nos permitem caminhar nas pegadas de Cristo, em sua tentação, sofrimento e cruz. Nessa estação, consideramos o pecado e a morte como as realidades da existência humana. O realismo da Quaresma nos convoca a avaliarmos honestamente como somos limitados, falíveis diante da eternidade de Deus. A vivência da Quaresma é um exercício deliberado de aceitação da realidade. Nós estamos na Quaresma. Há recursos para a gente comemorar. Então, nós temos esse lecionário que eu comentei, tem o lecionário cristão reformado do pastor Sandro Xavier, que você consegue ver no YouTube, e tem um site também, que chama Lecionário Cristão Reformado. Você tem uma série de devocionais em relação à época da Quaresma. Esse nome Quaresma é complicado porque ele, sempre que se fala em Quaresma, se fala é coisa de católico, não é, gente. É muito importante a gente se preparando para esse momento da Páscoa. É muito importante passar por cada uma das estações. Quando a gente pula uma estação, a gente perde um pouco da grandeza do que é o calendário. Inicialmente, o tempo da Quaresma era um tempo de preparação para o batismo, como a gente já comentou. Depois virou um tempo de penitência. O que acontecia? O pessoal penitente, o pessoal que era suspenso, digamos assim, da igreja, usando termos atuais, quem estava em disciplina, eles faziam essa penitência, um jejum nesses 40 dias, para poder retornar à comunhão da igreja na sexta-feira santa. O foco do jejum da Quaresma é santificação e dependência de Deus. O foco de qualquer jejum, tá? Mas quando se fala em jejum da Quaresma, é a mesma coisa, santificação e dependência de Deus.
eu não jejuo para receber algo em troca. Isso é paganismo. Isso é troca com Deus. Eu vou jejuar na quaresma, então, por exemplo, vou deixar de comer carne. Às vezes na quaresma você não faz um jejum, propriamente dito, mas escolhe algo que você vai deixar de fazer. Vou ficar um mês sem entrar na rede, a quaresma inteira sem entrar na rede social, sem comer carne, sem ver futebol, sei lá. Se você está fazendo isso para dedicar esse tempo a Deus, para crescer em graça, glória a Deus. Se você está fazendo isso esperando algo em troca, cara, não é para isso. Não é assim que a coisa funciona. Bem, continuamos e a gente entra na Semana Pascal. Domingo de Ramos é quando a gente lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O pessoal lembra, estendia os seus mantos e os ramos de palmeiras, de oliveiras ou palmeiras. Agora me pegou. Nossa, me pegou. Depois alguém responde. Palmeiras. Eram palmeiras? Obrigado. Estendia os ramos de palmeiras e Jesus foi passando por cima, em cima do jumentinho, tendo aquela entrada triunfal, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Também é conhecido como o Domingo da Paixão. Então ficam evidentes os dois focos da festa. A entrada triunfal, a gente lembra ali, e a paixão de Cristo. É um domingo onde normalmente é lido todo o relato da paixão. Eu mesmo tinha colocado ramo de palmeira. Então, várias igrejas usam, a nossa igreja usou uma vez com crianças, foi muito, muito, muito bonito. Essa entrada, as crianças foram colocando as palmeiras, foi um momento muito bonito de se ver, e recomendo que a gente use sempre nas nossas liturgias essas coisas sinestésicas, ajuda muito. Aí começa o Tríduo Pascual. Ele começa na quinta-feira e se estende até o sábado. Na quinta a gente lembra da última ceia de Cristo, quando ele institui a ceia do Senhor, a Eucaristia, além de marcar a cerimônia de lava-pés. Algumas igrejas têm esse costume, também é um costume muito bonito. Na sexta é o dia da crucificação e morte de Cristo, é um tempo de contrição. Novamente é lido a história da paixão de Cristo e é lida. Normalmente não se comenta, não se faz nada. Ela é lida. Cíntia me avisou aqui, acabou do meu tempo, a gente está chegando no final. Um pouquinho só de paciência. Em alguns casos, os adornos da igreja são cobertos ou retirados. A cor litúrgica é preto. Jesus morreu. É um momento de tristeza. O sábado é aquele tempo de silêncio, de meditação. Deus está morto. É o momento na história que Nietzsche está certo. Deus está morto. Não tem uma liturgia, não tem nada. Como que acaba esse sábado? Na madrugada de sábado para o domingo existe a vigília pascal. Muitas igrejas fazem isso. No primeiro século se fazia muito e era o momento mais importante do ano. E também tem-se o costume de às 6 da manhã. Então a gente fez a vigília, chegou na primeira hora do dia. Pode ser que eu esteja sendo repetitivo aqui. Então quando a Bíblia fala hora terça, hora sexta, hora nona, sempre acrescente 6 horas aí. Então o dia começa às 6 da manhã, a hora terceira é às 9, a hora sexta é meio-dia e por aí vai. Então faz uma celebração na primeira hora do dia, na hora que as mulheres chegam na sepultura, né? Dizendo, Jesus ressuscitou. A celebração da Páscoa, evidentemente, é o auge do ano litúrgico. A Páscoa é a hora de Jesus. Achei muito bonito essa definição do Ratzinger. Bem, esses textos aqui eu também passo para vocês depois. São textos, esses textos todos eu recomendo que vocês deem uma lida, tá? São textos muito valiosos. 50 dias depois da Páscoa a gente tem o Pentecostes, que é celebrado a vinda do Espírito Santo, e é um dia de celebração, marcado pelos aleluias, é um dia de pura festa. E tem um paralelo com o Antigo Testamento. Assim como a entrega da lei aos israelitas representou o nascimento da nação de Israel, o Pentecostes se tornou associado ao derramamento do Espírito Santo e ao nascimento da igreja. Vou pular também esse texto aqui do Stott. E aí tem a última fase do ano, que é o tempo comum, ou tempo após Pentecostes, algumas pessoas chamam até de tempo do Pentecoste. É a maior de todas as estações litúrgicas, ela ocupa mais de um semestre, também chamado de tempo ordinário, mas aí não é tempo ordinário em relação a tempo comum. É um tempo inferior, um tempo menos importante, é porque seus domingos são contados mesmo de forma ordinal. É um tempo voltado para a história do testemunho do Evangelho, se espalhando através da igreja pelo poder do Espírito Santo. Então, rapidinho,
Por que a gente, então, deve usar o calendário litúrgico? Isso eu não pude lembrar. Primeiro que ele nos lembra de tudo que está feito em nosso favor. A obra de Deus não depende de gente, já foi feita. É uma dádiva. Nos basta aceitar. Manifesta o ano todo a Cristo. Até que ele venha. Passamos o ano todo manifestando a Cristo. Até que ele venha. Enquanto o Espírito Santo opera a obra. É tanto uma proclamação como ação de graças. A gente sempre está lembrando dessa obra de Cristo, proclamando o que aconteceu e agradecendo a Deus por que ele fez. Somos lembrados diariamente do que a gente tem o que agradecer. Boa parte da sua força veio dessa reiteração. Ano após ano, dia após dia, somos lembrados dos atos de Deus. Isso marca de forma indelével a nossa mente. A gente, de certa forma, pode reviver por nós mesmos a tudo que importa da história da salvação. A gente consegue, de certa forma, viver aquilo meio como se fosse de dentro. A gente se apropria dessa história como nossa história porque é nossa história. A gente só é cristão porque essa história faz parte da nossa história. Então é como se todo ano nós vivêssemos o Natal, vivêssemos a Páscoa, vivêssemos o Pentecoste como se estivéssemos lá. Outra coisa que é muito importante, nenhum fato importante registrado nas Escrituras passa em branco no ano litúrgico. Isso juntando com o lecionário, ele fecha perfeitamente, passa pela Escritura toda. A gente tem, às vezes, preferência por algum livro ou por algum tema específico. Às vezes, os pastores acabam querendo pregar por temas que eles se sentem melhor. Então, a gente sabe que algumas igrejas gostam de pregar muito sobre o Antigo Testamento. Outras igrejas não pregam nunca o Antigo Testamento. O ano litúrgico te faz passar por toda a história da redenção. Outra coisa muito legal, a gente se une com toda a igreja espalhada no mundo. Nós estamos na quaresma. Os católicos estão na quaresma. Os ortodoxos gregos estão na quaresma. Os cristãos do Oriente Médio estão na quaresma. Todas as denominações estão na quaresma. A gente se sente como povo de Deus. E além disso, como James Smith diz, o ano cristão é uma antiga herança que nos traz à mente que somos parte de um povo, que é mais antigo que nosso presente. Somos herdeiros da tradição. Portanto, nossa estrutura é de um povo que vive entre os tempos, lembrando e esperando simultaneamente. Tá, mas não dá para viver sem um calendário litúrgico? Ontem eu fiz uma brincadeira. Vê que se a gente já não tem, se a nossa sociedade não tem o seu calendário litúrgico. O ano começa quando? Depois do carnaval. Todo mundo sabe disso. Então, na quarta-feira de cinza, qual que é a importância da quarta-feira de cinza? Primeiro que é o dia mais triste do ano, porque acabou o carnaval, e já pode vender ovo de Páscoa. E aí o ciclo da Páscoa vai até o dia da Páscoa. Acabou a Páscoa, já era. Tem coisa nova, gente. Passamos Tiradentes, dia do trabalho, já tem o dia das mães. Tem dia dos namorados. Acabou esse tempo comum, começa qual tempo? O tempo da festa junina, que vai durar entre junho e julho. Aí depois começa meio que um outro tempo comum. Tem o dia dos pais, da independência, tem o dia das crianças, tem o dia do Halloween, tem finados. Finados, qual que é a importância de finados aqui? Finados é o início do advento. Que advento é esse? Já pode enfeitar as lojas. Dia 2 é finados, dia 3, cara, já pode vender panetone, já pode enfeitar as lojas. Aí tem uma Black Friday, tem o Natal. E aí passou o Natal, a gente entra num limbo do ano. Ano novo, carnaval. Isso aqui não é um calendário litúrgico? Por que a gente lembra de todas essas datas, e muitas vezes lembra dessas datas na igreja, e a gente não pode lembrar das datas cristãs? Para terminar, eu vou falar rapidinho do lecionário. Como eu disse, eu vou retomar daqui 2 semanas sobre isso aí. Então, o que é o lecionário? É uma sequência de passagens bíblicas escolhidas para a leitura diária da palavra de Deus em contexto devocional. O eixo do devocionário são as leituras de domingo. A primeira parte desse ciclo vai de quinta a sábado, com textos que remetem ao texto do domingo, meio que já preparando os irmãos para o domingo.
E de segunda a quarta, a gente vai ruminando o sermão de domingo, com textos que vão retomando aquilo que a gente aprendeu no domingo. Nos domingos em datas festivas são feitas 4 leituras. Uma leitura no Antigo Testamento, um salmo, uma leitura nas epístolas e uma nos evangelhos. No restante da semana são 3 leituras. Antigo Testamento, Novo Testamento e os salmos. O lecionário são 3 ciclos, né? Um ciclo de 3 anos, na verdade. Ano A, ano B, ano C. Ano A, o Evangelho usado é Mateus, B, Marcos, e o ano C, Lucas. E João. João é lido perto do Natal, da Quaresma, da Páscoa. E como Marcos é um evangelho mais curto, João complementa as leituras de Marcos. E aqui estão as referências. Eu não coloquei no padrão ABNT, eu deixei no padrão mais fácil até para procurar depois para comprar. Esses foram os livros que eu usei. Tem muita coisa nisso aí, gente. Tem muita coisa muito, muito, muito boa. Digo para vocês que estudar isso é um caminho sem volta. E principalmente, a hora que a gente entende a importância que esse calendário tem na nossa vida, que viver o ano na presença de Deus, viver o ano corandeu, é tão legal, é tão importante que eu creio que a gente muda a nossa forma de interpretar a vida. Então, recomendo. A nossa igreja segue, mas o fato da igreja seguir não significa que todo mundo segue durante a semana nas suas leituras. Recomendo que o façam. E recomendo, procure um lecionário. O tempo que você vai gastar nessa leitura não é um tempo exagerado, mas é um tempo que vai mudar o teu dia. É isso, gente. Muito obrigado. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo. É contigo, Guilherme. Muito bom, André. Uma bênção. Eu acho que todos aqui têm muitos comentários que podem agregar reflexão. Eu quero aproveitar a oportunidade para fazer um. Quando eu estava na faculdade de teologia, algo que me marcou com relação ao calendário litúrgico foi a celebração do Domingo de Ramos. A faculdade enfeitou os corredores com ramos, com palmeiras, folhas, e aquilo era muito recente, novo para mim, da comunidade de fé que eu pertencia, que era carismática. Eu lembro que aquilo me marcou profundamente. Experimentar o evangelho no cotidiano, imaginar como foi Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, e a partir disso, dessa mensagem, que é uma mensagem que a gente vive ano após ano, o interesse por uma vida devocional aumentou. Outro aspecto interessante que você citou são a respeito dos anos terem letras A, B, C, que simbolizam os evangelhos sinóticos, ano A, Mateus, B, Marcos e C, Lucas, e o evangelho de João ser mencionado em ocasiões importantes. Isso é fundamental para que a gente mergulhe no núcleo da fé cristã, que é a vida e a obra de Jesus Cristo. Eu acho que, por muito tempo, o protestantismo delegou o calendário litúrgico para a marginalidade. E hoje se busca uma nova experiência com relação a essas experiências e ao cultivo da fé, para que nós vivamos durante todo o nosso ano a experiência e a história da salvação. Então, se alguém tiver alguma pergunta, aqui no chat tem uma, mas eu vou pedir para pessoas possam se manifestar espontaneamente. A pergunta do chat já foi respondida, porque as referências elas serão enviadas posteriormente, mas eu acredito que vocês podem fazer isso de forma espontânea. Alguém levantou a mão? É o Nilson? Pode realizar a pergunta, por favor. Boa noite, a paz. Primeiramente, eu quero parabenizar pela excelente exposição.
E rola uma dúvida em relação a, principalmente, pastores novos, né, ou aqueles que querem introduzir, né, o calendário, assim como também o lecionário nos cultos, né? Às vezes há muita dificuldade, até mesmo com relação à questão dos textos, né? Às vezes a pessoa ela vai ter que se dedicar mais ali a adequar os seus sermões àquela série de leituras. E alguns pastores, ao introduzir, no caso, por exemplo, eu tenho introduzido na minha comunidade, mas eu inicialmente coloquei apenas as festas principais, né, as festas do calendário. Eu trabalhava o lecionário apenas na Quaresma, né, e também no Advento e nas festas, como Páscoa, Ascensão, mas ao longo do tempo comum, às vezes, trabalhava algum livro específico, né, de acordo com a necessidade da igreja. Ano passado, eu consegui trabalhar todo o lecionário, né, todo o calendário litúrgico. Mas eu vejo que muitas pessoas, às vezes, têm essa dificuldade. E eu gostaria de saber qual é a dica, né, se é possível mesclar essa questão de ter períodos em que o ministro ele trabalha algum livro específico, mas mantém pelo menos uma certa liturgia respeitando o calendário, ou até mesmo essa questão, né, de fazer essa lenta mudança, colocando só as festas do calendário e depois ir aos poucos e assumindo todo o calendário com o lecionário também. Legal. Bem, espero que eu tenha entendido tudo, que está um pouquinho picotada a voz. Primeiro que esse tipo de mudança é uma mudança que não é da noite para o dia. Eu vou fazer mais uma recomendação para vocês. Provavelmente, a maioria de vocês conhece o BTcast, que é o podcast do Bible. Tem um episódio lá, que o Daniel, que está aqui, o Daniel do Lecionário, está lá. Daniel do Lecionário, não. Daniel Lecionário, que ele gosta de ser chamado de O Lecionário. Aprendi lá. Mas brincadeiras à parte, o Daniel conta como foi a experiência eles estavam plantando uma igreja e começaram a fazer... A ideia é que a igreja fosse implantada com um calendário litúrgico. É claro que se você tem uma tradição, a vida inteira a igreja teve... Valeu, Gui. Ele está aí já no chat. Se a vida inteira a igreja teve um tipo de... um jeito de celebrar os domingos, querer do nada transformar em tudo no calendário litúrgico de uma hora para outra, é um pouquinho pretensioso. Além do mais, é evidente que o ideal é a gente ter as palavras, as pregações em cima do calendário litúrgico. Mas, por exemplo, a igreja reformada tinha um certo senão lá, a igreja reformada lá no século XVI mesmo. Do tipo, é como se na Páscoa, no Natal, no Pentecoste, aí sim, aí nós vamos pregar sempre em cima do texto do lecionário, em cima do texto do calendário. Mas, por exemplo, há muitas igrejas que fazem uma pregação sequencial em um livro. Não há problema de fazer isso. Por exemplo, no tempo comum, eu acho bem legal fazer. Eu acho que a gente não precisa também ficar preso o tempo todo a isso. O lance o que eu acho estranho, às vezes, é você chegar na Páscoa com um sermão, sei lá, sobre Zaqueu. Pera, é Páscoa. Essa é uma data importante. Então, eu acho que a gente não precisa ficar tão fechadinho assim. Tem uma pergunta aqui da Mariana sobre essa tradição da igreja de considerar 25 de março o começo da criação. Bem, isso data lá da patrística. Cara, nem tudo que o pessoal da patrística fala é muito... Primeiro, nem tudo é provável. Tem uma coisa muito mística aí no meio também. O lance é que eles imaginavam, foram calculando essa data, e ela vai passando pela tradição. Tem muita coisa que passa pela tradição sem um motivo assim evidente. Então, realmente, eu também fiquei muito interessado sobre por que 25 de março? Da onde que eles tiraram? Eu pretendo buscar isso. Vamos fazer o seguinte.
Eu vou fuçar um pouco mais especificamente isso, como não era o tema, eu realmente não fucei, mas na próxima aula eu vou tentar te trazer uma resposta um pouco mais assertiva. Tá bom, muito obrigada. Eu fiquei realmente curiosa, até porque tem até... Eu estava até ouvindo um podcast falando sobre vertentes diferentes de cristãos, de como eles acreditam que foi feita a criação, se foi realmente 7 dias ou não. Então, acho que pode ter um pouco a ver com isso, né? Sim. Sim, aí, provavelmente eles estão pensando nos 7 dias, muito provavelmente, então eles entendem o primeiro dia da criação como um domingo. Pelo menos é o que dá para perceber, que primeiro eles entendem o primeiro dia da criação como domingo, o último dia como sábado. Como eu disse, eu vou fuçar quem são esses pais que falaram do dia 25 de março, mas repito, não é algo, não tem nenhuma ciência nisso, não dá para a gente dizer, foi. Simplesmente é uma interpretação, é algo muito mais didático, e é mais de curiosidade. Eu acho interessante porque é uma coisa que a gente ouve muito, né? Ah, não, o Natal, por que o Natal é isso? O Natal era uma festa pagã. Pode ser que realmente o dia 25 era comemorado por esse motivo, de pegar 9 meses e acrescentar a 25 de março. Eu não acho que o Ratzinger ia inventar esse negócio só para ficar bonitinho na fita, né? Então, quem sabe a gente tem essa resposta, tipo, peraí, a gente não roubou festa de pagã de ninguém. Além do mais, há muitas festas cristãs que são ressignificações de festas pagãs. A gente está redimindo a cultura, de certa forma. Sim, obrigada. Se foi o Marcião, tá explicado, é isso mesmo. Se for o Marcião, a gente joga fora. A gente começa a comemorar o Natal dia 26. André, eu ia acabar perguntando a mesma coisa que a Mariana, mas também uma outra questão que eu tenho é em relação ao Domingo do Cristo Rei. Se você explicar um pouco melhor no que ele consiste, né? Assim, porque eu percebi que ele está no final do tempo comum antes do advento, né? O que ele significa? Qual é o foco, né, desse domingo? Opa, apertei o botão errado aqui. É a festa que relembra Jesus Cristo como rei do universo. Rei não só da igreja, como rei... Aquela frase que o Abraham Kuyper dizia, né? De Jesus é rei sobre cada centímetro da nossa existência. Então é um momento de se relembrar que Deus entregou a Cristo o reinado do mundo e que Cristo reina sobre tudo. Por que ela fecha o calendário? Aqui sou eu que digo, não a Bíblia que eu disse. Aqui eu estou dando mesmo a sensação pelo que eu li. Ele vai estar fechando o calendário ali, pensando que a gente está falando de uma data que foi colocada em 1925, muito provavelmente alguma adaptação de calendário. Então, vamos colocar uma festa que tem significado, tá? Uma festa que tem muito significado. Agora, por que ela é colocada naquele momento? E é interessante que é um jeito perfeito de se fechar o ano litúrgico. Depois de que você pensa que Jesus veio ao mundo, nasceu, teve toda a obra dele, teve a vida perfeita, pregou, você conhece toda a história da vida de Jesus, ele vai, morre na cruz, ressuscita. Você vê que Jesus muda o rumo da história. Quando a gente fecha o ano dizendo o quê? Qual que é a melhor coisa para a gente fechar o mundo? Cristo é o rei do universo, para fechar o ano. Cristo é o rei do universo. Agora, o porquê ela vai fechar o ano, ainda me parece que seja algo meio que uma adaptação de calendário. Mas aqui, eu não achei nada muito consistente sobre essa festa. Me desculpe. Tá ótimo, obrigada. Eu acho que levantou a mão. Isso.
Olá, boa noite. Boa noite. O que eu vou fazer não é necessariamente uma pergunta, é mais um comentário sobre aquela questão da defesa do calendário litúrgico. E, assim, eu digo que a gente está numa constante defesa do calendário litúrgico mesmo, principalmente no meu caso. Na minha igreja, eu sou da IPB, e na nossa igreja local a gente tem uma forte assim, tradição bastante puritana. Na verdade, assim, o nosso pastor ele tem uma identificação muito forte com a tradição puritana e como a figura da liderança meio que guia o que a igreja vai seguir, a gente acaba entrando na onda também. E assim, é uma coisa devastadora, porque enquanto em outras igrejas você consegue ver, sei lá, uma Páscoa aqui, um Natal ali, na nossa comunidade a gente nem isso tem. Assim, pasmem, a gente não comemora ou nem faz nenhuma menção alguma ao Natal. Vejam só que coisa, por conta de toda aquela compreensão puritana de que não há prerrogativa bíblica e os apóstolos não comemoraram o Natal e a Igreja Católica, enfim, aquele velho discurso asséptico de sempre, de que não, é o dia do Senhor, nenhum dia é mais excepcional do que o outro, princípio regulador de culto, e é isso. Mas, curiosamente, como você mesmo falou, não dá para fugir de ter algum tipo de calendário, algum tipo de comemoração, mesmo porque a gente, na nossa igreja, a gente não comemora nem Páscoa e nem Natal, mas tem 3 datas que todo ano há alguma mínima menção acerca delas. A primeira é o aniversário da IPB, então lê-se alguma coisa, se faz uma menção e depois tem uma pequena comemoração. Então, aniversário da IPB, dia 12 de agosto. Dia 31 de outubro, você tem o culto da reforma. E veja só, na segunda quinta-feira de novembro tem o dia de ação de graças. E meu pastor ama o dia de ação de graças. Como todo puritano, né, vê no dia de ação de graças uma data muito importante para os puritanos. O que não deixa de ser um calendário. Então a gente tem um calendário lá. Eu até brinco com ele de vez em quando. A gente não tem. Se a gente tivesse que ser realmente puritano, a gente nem deveria comemorar tudo isso, porque não há prerrogativa bíblica para se comemorar o dia de ação de graças. Então, eu acho que, como defesa do calendário, eu acho muito interessante recuperar e até apontar mesmo que a gente não queira, a gente sempre acaba rememorando alguma coisa, recuperando alguma coisa que aconteceu lá atrás e a gente rememora de alguma forma. E é uma pena que, assim, em casos mais graves, você tem igrejas que, sei lá, não, não observam o calendário litúrgico, mas às vezes entram numa vibe meio judaizante, então você comemora, você tem igrejas meio que tem uma certa simpatia, quase um certo fetiche com festas judaicas e incorporam elementos judaicos no culto, ou quando não, sei lá, comemoram o aniversário do pastor, ou o aniversário da esposa do pastor, é o culto de comemoração sobre a vida de não sei mais quem. Então, assim, inevitavelmente a gente acaba se debruçando com algum calendário. Então, eu acho que como defesa de um calendário, eu acho que coisas assim são muito interessantes. E, sobretudo, a fuga do secularismo. Porque meu pastor, ele brada a todo momento. Que, o secularismo, o secularismo, o secularismo. Mas é interessante como o calendário litúrgico e a observância dele é um forte elemento de combate do secularismo. Porque você chega na Páscoa, se a igreja não comemora a Páscoa, e aí pensando naquele elemento pedagógico, as crianças totalmente ficam desassistidas de uma referência do que é a Páscoa. Aí essa criança chega na escola, a Páscoa para essa criança é o quê? É o coelhinho da Páscoa, é o ovo de Páscoa, e isso compõe todo o imaginário da criança. O Natal não comemora o Natal para a criança é o quê? É o Papai Noel, a árvore de Natal. Então, assim, inevitavelmente, se você não adota uma postura muito asséptica de culto, você entrega a cultura nas mãos do secularismo, ou do paganismo, ou do seja lá o que for. Então, eu acho que como defesa do calendário, eu acho que é importante a gente frisar muito isso, que a gente não tem como não fugir de um calendário e também desse
elemento talvez antipagão ou anti-secular. E aí o colega falou sobre uma dica de inserir o calendário litúrgico na igreja. Como sugestão, eu acho que é uma boa se utilizar da escola dominical. Eventualmente, na escola dominical, tem alguma referência vaga a algumas datas do calendário litúrgico, porque a escola dominical é meio que um culto mais neutro, assim, então não seria um culto oficial, então você pode empurrar algumas coisas e fazer algumas menções na escola dominical, principalmente porque o calendário litúrgico tem um caráter educativo muito grande. Escola dominical tem tudo a ver. Enfim, foi isso que me veio à mente quando você falava. Obrigado pela oportunidade de fala. Que isso, foi um prazer te ouvir. Então, cara, o triste é que você não está falando nada muito novo. Aqui vai novamente um chute meu. Eu desconfio que a gente ainda tem muitas igrejas a comemoração da Páscoa e do Natal, porque, de certa forma, eles são hoje datas quase que seculares. Então, como a sociedade já comemora, é do tipo, pera, mas isso é nosso, né? Então vamos comemorar também. Páscoa é o nascimento de Jesus, vamos comemorar. Páscoa é a ressurreição de Jesus, Natal é o nascimento de Jesus, vamos comemorar. Agora, eu fiz uma pesquisa com alguns amigos essa semana, gente séria, de teologia séria. E aí, tua igreja comemora? A maioria das igrejas realmente tem um certo senão em relação a isso. O que a gente também tem que lembrar? O protestantismo brasileiro, ele vem... Primeiro, ele tem uma carga anticatólica gigantesca. Qualquer coisa parecido com catolicismo pro protestante brasileiro, pro evangélico brasileiro, oh meu Deus. Eu não sei se deu para ver aqui nas minhas coisas, eu tenho uma prateleira aqui com alguns livros católicos, e eu brinco que são meus action figure de São Bento, de São Tomás de Aquino, eu tenho um canto só de Santo Agostinho. Cara, a minha avó entrou um dia aqui em casa e começou a expulsar demônio praticamente desse canto. Existe então essa coisa, esse peso anticatólico. Além do mais, o nosso protestantismo é um protestantismo que não vem do continente europeu. Ele vem basicamente passando pelo Reino Unido, desembocando nos Estados Unidos e descendo para o Brasil. O que acontece nesse ínterim? É extremamente puritano. Então, realmente é aquilo que você fala, mas a Bíblia não... Você falou que é o argumento, né? Mas a Bíblia não fala, a Bíblia não fala. Eu não lembro em que texto está falando que a gente tem que comemorar o dia da Reforma. Mas, pior ainda, a gente percebe claramente, tipo, dia do pastor, dia da mulher do pastor, dia do filho do pastor, dia do tio do pastor. Não faz sentido. Por isso que eu fiz aquela brincadeira no final da apresentação, que eu coloquei o calendário litúrgico secular. Só para encerrar, um cara que tem trabalhado muito sobre isso é o James K. Smith. E o James K. Smith, dizem que está para sair no Brasil, tomara que saia em português, que eu não estou querendo comprar em inglês, está muito caro. Ele faz um comentário a uma obra chamada A Era Secular do Charles Taylor. E é uma preocupação na obra do Smith exatamente isso. A gente está preocupado com o secularismo, legal, só que a gente está entregando ao mundo as nossas próprias datas. Não faz sentido. Então, isso que você vive, cara... Perdão. A igreja que eu cresci parou de comemorar Natal porque a gente não sabe que dia que Jesus nasceu. Filho, por favor, né? Então, falta inclusive um pouco da imaginação simbólica, que é outra coisa que o James Smith fala. Desculpa, só mais uma coisinha. Você falou sobre escola bíblica. E o irmão tinha perguntado sobre a questão de implantar a liturgia. Eu vi recentemente uma live do reverendo Roberto Mauro, aqui da Catedral, e uma coisa que ele fala, a educação da igreja, você quer implantar uma liturgia, você quer implantar essas coisas, passa pela educação. Por isso o teu caminho é perfeito.
é pela escola bíblica, é por um ambiente como esse, é por um ambiente de, tá, gente, calma, pega seu preconceito, põe do lado, vamos contar a história disso, vamos explicar como isso funciona, vê se não faz sentido. Reitero aquele toque para vocês verem o BTcast. Eu não sei até onde o Bibo tá fazendo um joguinho, brincando para ter uma escada, mas ele começa falando, não, esse negócio eu não gosto disso, e no final ele fala, nossa, isso é encantador, isso é maravilhoso. Pode ser que ele realmente tenha feito isso mais para dar o storytelling do podcast, mas pode ser que não. Pode ser que realmente a pessoa ouça a história da liturgia, a história do uso do calendário, o uso de uma ordem de culto mais litúrgica e fala, cara, isso faz muito sentido. Mas é isso. Daniel, acho que tinha levantado a mão, né? Sim, posso perguntar? Por favor. Primeiro eu quero parabenizar novamente vocês pela aula e pela iniciativa desse curso. Está sendo para mim uma grande, boa surpresa conhecer vocês aqui através desse curso e ver que vocês estão falando de coisas que nos inquietam há alguns anos e que o nosso trabalho tem tido ressonância com o de vocês e o de vocês com o nosso. Então, isso é uma coisa muito boa. Uma coisa muito boa para mim. Depois eu queria dizer o seguinte, parece que a nossa geração é a primeira que pode ter esse tipo, está vivenciando esse tipo de comunicação, de transmissão de ideias. Então, através de muitas mídias e muitos ministérios, muitas iniciativas, muitas pessoas estão podendo pensar essas coisas e propor esses caminhos novos. A minha questão é, você acredita... quais meios você acredita para essa transformação, essa reforma, essa sensibilização? Né? A gente fica aqui do lado de cá com esse ministério nosso tentando contribuir um pouco, esparramar algumas sementes por aí. A gente fica surpreso de ver esse livrinho, eu estou vendo esses livrinhos na sua estante, fico muito contente. Foi de propósito. Muito contente de vê-los aí, saber que a nossa iniciativa aqui começou assim, uma iniciativa amadora, e a gente não tem tanto conhecimento, assim, mas a gente conseguiu ecoar com muitas mentes e corações esparramados por aí, e tem conseguido, digamos assim, chamar a atenção de algumas pessoas e despertar outras. Isso tem sido uma coisa sensacional. Eu diria que faz parte do miraculoso, assim, né? Algumas coisas que a gente vê. Como podemos trabalhar pela mudança? Às vezes eu tenho tanta confiança na juventude, na tecnologia, né? E penso, não, os mais jovens vão abraçar, mas não é tão assim, né? Talvez porque da minha geração, a gente tenha visto o YouTube nascer e essas coisas todas, a gente pensou que agora sim as pessoas vão dar atenção. E eu penso nos seminaristas. Será que a gente poderia começar pelos seminaristas? Sabe? Se tiver algum patrocinador, alguém aí que queira mandar um lecionário para cada seminarista desse Brasil, a gente manda. Mas, assim, como podemos alcançar a juventude e ajudar para reformas e renovações? Obrigado. Cara, primeiro que quem tem que agradecer aqui sou eu. Eu sou muito abençoado pelo lecionário e, cara, eu sei o quanto isso já é o primeiro passo. Já é um primeiro passo. Por exemplo, um pastor nosso da IPI, que é um amigo meu, o pastor Sandro Xavier, lá da IPI de Metropolitana de Brasília, ele trocou agora, ele tem um canal no YouTube onde eles fazem o comentário do texto do domingo, do calendário. Sim. Tem comentário deles com 15, 20 visualizações e é de uma qualidade que você fala, não acredito, não é possível que as pessoas não estão vendo isso. Isso é muito triste. É um trabalho de formiguinha. Eu acho que passa também pelo seminário, passa por mostrar pro seminarista a importância disso, passa por a gente também parar de ter certos preconceitos. Por exemplo, ali, pensando na liturgia do culto mesmo. Mas aquilo não é ritual. Não, aquilo é um ritual. Nós somos homens ritualísticos, nós somos homens litúrgicos. Qual o problema disso? Nós fomos feitos assim. Se você pegar o Durkheim, por exemplo, se você pegar todo o pessoal que estuda o início da
da religião, você vai ver que sempre passa por isso. Por que a gente acha que não, a gente não vai ter? Então acho que passa um pouquinho de quebrar esses preconceitos bobos, passa pelo boca a boca. Eu acho que passa pelo boca a boca. Passa também por a gente, e isso eu faço meia-culpa, eu vim de uma tradição, de um tempo onde não tinha praticamente nada litúrgico na igreja. Então, uma das minhas crises era o quê? Começa o culto. Qual é o primeiro momento do culto? O primeiro momento do culto ou é cantar uma música, ou alguém ir lá berrar no microfone e avisar os irmãos que tem que sentar e ficar quieto. Aí começa um louvor, com 4 ou 5 músicas que uma não tem conexão com a outra. Aí vem o pastor, prega um negócio que não tem conexão com aquilo. Aí vem um solo que não tem conexão com nada, e chega no final, você já não sabe mais o que aconteceu. Provavelmente você vai ficar com uma música na cabeça, porque música fica, e aquilo fica uma bagunça na cabeça do pessoal. Quando eu migro para uma igreja como a Catedral Evangélica, que tem uma liturgia bem tradicional, na minha cabeça começa a ser assim, cara, ou tem órgão ou não é liturgia cristã. Se o pastor não tiver de toga genebrina, não é liturgia cristã. Opa, não é assim. Eu tenho certeza que você conhece o pessoal lá da Anglicana Âncora. Sim. Os caras vão de bermuda com a gorinha clerical, acho mó barato. Eles são os caras que eu acho que estão conseguindo atualizar. Eles são os caras que têm conseguido atualizar. A gente, às vezes, esquece que o inário é muito legal, mas, cara, às vezes a gente pode colocar algumas músicas contemporâneas, contanto que elas façam sentido. Tem que construir pontes. O problema é que a gente... Desculpa? Tem que construir pontes. Tem que construir pontes. Porque às vezes não é uma coisa elitista. Só quem conversa alta cultura, né, e critica todo mundo, esse trabalho do lecionário é uma intenção de levar a liturgia, mas pela via devocional, mais do que pela via da adoração mesmo, do culto, né? Então, acho que eu espero que muitas editoras e outros ministérios criem materiais semelhantes ou que tenham objetivos parecidos para que possa o trabalho expandir mais aí para contribuir com a igreja. Teve um texto que vocês divulgaram no site do Wilfrid Bivens sobre essa questão da renovação litúrgica lá fora. Eu comprei o livro dele, vamos ver se vai chegar no meio da pandemia, que me interessou muito aquilo, porque a sensação que dá é isso mesmo. Existe uma busca do pessoal. Essa busca do pessoal é puramente estética? Pode ser puramente estética. A gente também não pode se iludir e achar que esse momento Game of Thrones, toda essa coisa, essa liturgia tradicional puxa esse lado. Sim. Será que é isso? Será que o pessoal está querendo dar um pé no medievo? Ou será que o pessoal realmente está buscando algo mais espiritual, algo mais profundo? Essa leitura da sociedade é fundamental para a gente. Outra coisa que é fundamental para a gente é ler. Faz 1 ano que a gente não pode entrar na igreja. Como que a gente conseguiu comunicar o ser igreja nesse 1 ano? Se a gente fosse só dependente da parte sinestésica da liturgia, a gente estava morto. Então, é um caminho longo, velho. E vocês estão traçando e a gente espera traçar junto. Então, toda a ajuda que queremos também estar colaborando, cooperando. Obrigado. Que é isso? Só um comentário para acrescentar nessa discussão. Eu acho interessante, uma vez um amigo conversou comigo, compartilhou a ideia de que a liturgia faz com que toda a nossa expectativa de culto seja adoração ao Senhor. Enquanto nos cultos que negam possuir uma liturgia, mas possuem, as expectativas, elas têm muitas variantes, e dentre elas, de repente, se eu ouço ou não a voz de Deus, a variação de um culto bom ou um culto ruim. Enquanto, quando nós exploramos os aspectos litúrgicos, toda a nossa intenção, ela está em adorarmos ao Senhor e sermos edificados por sua palavra. O louvor foi bom? Peraí, amigo, você é Deus? O louvor não foi para você, parceiro. Não tem que ser bom. Tem essa questão dele fazer sentido, tá?
Quando eu falo um louvor ruim, seria um que não faz sentido. Mas às vezes a gente tá avaliando, não, a banda hoje não tocou bem, hoje a palavra não foi do jeito que eu gostaria. A gente consome culto, nós somos consumidores de bem simbólico. E aí, gente, ou a gente muda isso que você falou é fundamental, ou a gente lembra que a gente presta culto. Por isso que é muito interessante. Eu, no começo, detestava aquele negócio de leitura responsiva. Eu achava um negócio tão besta. Mas não, aquilo traz a comunidade junto. A gente precisa lembrar disso. Fazer um modo é outra possibilidade também, trazer a comunidade para o culto. A gente não pode fazer que o culto seja uma coisa só do sacerdote e o leigo não fazer parte do culto. Eu acho que é uma coisa um tanto quanto que atrapalha muito. Então, o cara vai lá, é como se a gente sentasse para assistir os nossos reverendos e o pessoal do louvor prestando culto. Eu tô ali assistindo. E aí vai a bucha para quem for pastor e coisa do gênero. Eu acho que o fato dos nossos cultos estarem sendo online e o que a gente faz em casa, de certa forma, é assistir, aí a gente está com um monstro maior ainda na mão, porque a tendência vai ser maior ainda de como que eu vou prestar culto? Eu não tô nem lá. Então, a gente tem que trazer isso de volta aqui. Temos que trazer muito isso de volta. Ó, o culto não é para você não, filho. O culto é para Deus. Você presta culto. Opa, tudo bom aí, André? Eu tô te ouvindo, você no começo, você falou sobre tempo, né? E tem uma questão da liturgia, quando eu comecei a ler, mas ainda de forma muito pífia, que é organizar o tempo nele. Sabe? Até quando vai ter um momento de oração, de leitura, né, da Bíblia, é de você organiza, você para, respira, você lê, você espera uma voz, essa presença. E aí você também tem a liturgia, vamos dizer assim, pública, social, em igreja, que eu não sei se tem o fato da educação, mas se também essas pessoas estão se apresentando a ele, tendo tempo nele. Tempo, né? A liturgia, o domingo, é um detalhe. Eu sei que a gente habita num mundo em que o trabalho massacra a gente, né? E a gente não consegue, às vezes, qualificar o nosso tempo. Hoje tem que ter os cristãos têm que ter uma renúncia, seja de si mesmo, ou do que eles dizem de secularismo, para ter esse tempo, né, Pai? É o que eu queria perguntar, que um pouco da crise, talvez esse retorno com esse olhar da liturgia, é porque também há pessoas, e aí comunidades que não organizam tempo nele, não tem tempo nele, não. Entenda que assim, é tempo consciente em que eu estou com ele. Porque se Deus sair fora, virei pó, é o blip do Thanos, né? Mas é tempo nele, vida nele, entrega, sabe? Eu vejo isso muito, e às vezes quando eu ouço aqui umas confissões, e que é quase como um ponto de fuga, sabe? Mas aí eu acho que é muito mais do sujeito, mas também às vezes povoa, não só sujeitos e comunidades. Mas além da educação, você acha que também é uma crise da relação do homem para com Deus? Nos nossos tempos é isso, né? Desculpa, peço de fala aqui. Eu só não desculpo por você não ter falado tanto hoje. Você é um refrigério quando você fala. Eu acho que sim, eu acho que há uma busca porque a gente percebe que tem um problema. Por outro lado, a gente entendendo que o culto é algo que eu entrego, o que eu vou entregar se
durante a semana eu tô quilômetros de Deus. Quando a gente fala em quarta-feira de cinzas, o que vem antes com a quarta-feira de cinza? O carnaval. O carnaval não é uma festa litúrgica, evidentemente, mas o carnaval, ele me faz pensar muito como é a relação, muitas vezes, a gente tem com Deus. A gente sabe que vai chegar na quaresma, então, velho, vamos meter o pé na jaca no carnaval e vamos aproveitar toda a vida, e aí a gente chega na quaresma e tudo fica bom. E a gente sabe que não é assim, a gente não vai ficar bonzinho. Eu acho que a gente tem uma vida, às vezes, tão pontual com Deus, que realmente, tudo bem, a gente busca algo que é na igreja que nos preencha. Nossa, aqui eu vou ter a minha leitura. Quantos de nós tem a primeira leitura bíblica na semana, na primeira leitura do culto? Da minha primeira leitura da semana toda. Tudo bem, vai, o domingo é o primeiro dia da semana, mas pensando depois que acaba o domingo, tá? De segunda a sábado, não leio nada. Aí, desde o último domingo, a primeira leitura que ele vai ter de novo é no domingo de novo. Orar? Poxa, será que estamos orando? Então, eu acho que antes da gente querer disciplinar a igreja, eu acho que essa disciplina individual, essa coisa das disciplinas espirituais são muito importantes, é outra coisa que a gente tem que retomar. E a liturgia tem que ser retomada junto com as disciplinas espirituais. Eu acho que anda junto. A questão do tipo, eu preciso ter um tempo para Deus, eu preciso ter um tempo de oração, eu preciso ter um tempo de verdade de leitura da Bíblia. Não uma leitura da Bíblia, tipo, porque eu fiz um desafio no Twitter, não que isso exista, tá? Mas que eu fiz um desafio no Twitter que durante um mês eu vou conseguir ler a Bíblia inteira. Qual o sentido disso? Uma vez eu li a Bíblia em 3 meses. Cara, não absorvi nada. Eu só achei bonito, falei pra todo mundo, uou, eu sou genial. Não absorvi nada, que coisa boba. Falta a gente mastigar. Aí a gente chega no domingo, que culto que a gente tá prestando? Manda ver, Márcio. Olá, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá. Na verdade, é só um pitaco aqui, que o assunto é extremamente fascinante, né? Como você mesmo falou. Queria te agradecer, André, por ter trazido e ter contribuído para a nossa formação em relação ao calendário. Mas eu queria só também comentar uma experiência, a minha experiência com o calendário e como a minha espiritualidade também foi muito formada pela vivência do calendário. Como é que eu acho que eu tive um upgrade, né, na minha própria vida devocional por conta da vivência do calendário. Porque nós somos seres narrativos, nós vivemos em narrativas. O mundo tem narrativas, né? O James Smith fala que o shopping tem narrativa, a universidade tem uma narrativa, né? Todos nós temos. E quando nós vemos o calendário litúrgico, o calendário cristão como uma narrativa do Cristo, né? Da história da redenção, e nós nos entendemos parte disso, eu acho que a nossa vida espiritual, a nossa prática das disciplinas espirituais, ela ganha muito com isso. Porque nós também não estamos fazendo disciplinas espirituais simplesmente para agradar a Deus, para conseguir alguma coisa de Deus, ou porque é obrigatório, ou porque é recomendável, mas é porque essa é a minha história. Eu faço parte dessa história. E não existe sentido fora dessa realidade. Então eu acho que nós ganhamos muito com isso. E aí, só um exemplo também, uma vez eu fiz um retiro no Mosteiro Beneditino, e eu pude vivenciar muito isso na pele. Embora eu veja um problema quando a gente procura essas questões apenas do ponto de vista sinestésico, estético, é um problema, mas nós também somos corpo, né? Nós vivenciamos parte da nossa experiência no mundo a partir das sensações, dessas experiências. E nesse retiro que eu fiz no Mosteiro Beneditino, era muito interessante como é que o dia era pautado pelas orações, né, pela liturgia das horas.
E hoje eu tenho uma experiência muito rica com sinos. Toda vez que toca os sinos, eu me recordo dessa experiência. Né? O sino chamando a comunidade para a oração, por encontro ali na capela, para que a gente pudesse ter aquele momento de leitura dos salmos, o canto dos salmos e as orações. Como é que isso também foi importante. E aí, comentando um pouquinho sobre essa questão de como isso pode nascer na comunidade, né? Todo mundo já falou aí, mas acho que todo mundo é grato ao trabalho do Daniel, eu também sou muito grato ao trabalho do Daniel, por conta do lecionário, como isso foi importante, e são essas pequenas experiências. E eu acredito muito na pedagogia, e acho que isso que a gente está fazendo também é muito relevante. A pedagogia, o ensino, porque quando você se descobre parte dessa grande história, que o calendário cristão nada mais é do que a narrativa dessa história, você descobriu, assim, sabe, muito do sentido do que é ser cristão. Então, eu acredito muito nessas iniciativas e graças a Deus por isso. Só um comentário. Uma curiosidade, você falou também daquela questão do 8º dia, né, seu dia da nova criação. O Ratzinger fala muito isso, mas veja a sabedoria da igreja. Os batistérios da igreja antiga também eram octagonais. Então, quando a pessoa era batizada, ela estava sendo inserida nessa nova criação, nesse novo mundo de Deus, né? E era bonito, e é muito bonito isso. Você entra nos batistérios octogonais, e geralmente tem os mosaicos contando a história da criação, a história da redenção, e ali você também se sente parte dessa grande narrativa. Mas é isso aí. Muito obrigado. Bruno? Opa, tem o Cristiano aí também que levantou a mão. Desculpa. Você quer falar alguma coisa, Cristiano? Oi. Opa, estamos te ouvindo. Beleza. Então, eu estou aqui enrolado que eu estou ouvindo pelo celular e vendo pelo computador, né? E eu até realmente queria fazer um comentário, uma pergunta. Mas eu não me lembro nem de ter clicado, de ter levantado a mão, não. Mas, enfim. É o seguinte. Primeiro eu queria fazer um comentário sobre o calendário em geral e depois fazer uma pergunta, né? Um comentário que eu queria fazer é que há pouco tempo atrás, eu vi uma palestra sobre a comemoração do Natal. E uma palestra foi muito boa, assim, de um pastor pastor e teólogo muito conhecido no meio da IPB. E aí ele fala sobre a questão da comemoração, traz informações muito preciosas, novas, enfim. E ele analisa a questão da interação do calendário litúrgico com 4 reformadores: Lutero, Calvino, Butzer e Zwingli. O que eu achei curioso é que em todos esses 4 reformadores, eles conservaram mais do que apenas o Natal e a Páscoa, né? Mas, no final, assim, a conclusão da palestra não foi um incentivo a pensar nessas comemorações. Eu achei bem curioso. Eu não sei se isso reflete um medo de se aparecer muito com o católico romano, né? Enfim, mas eu achei bem curioso isso aí. Aí é só um comentário que eu queria fazer, porque é um teólogo que está talvez muito mais influenciado com a tradição puritana, que fez uma análise da questão litúrgica muito, muito bem fundamentada, solidificada, não repetiu caricaturas e preconceitos, mas no final, assim, não recebeu essa tradição, né? Achei bem curioso isso aí. Mas, enfim, eu não sei se é porque um medo, um fervor anticatólico muito grande, ou, de repente, um empecilho prático muito maior, né, de aderir, de observar essas datas, enfim. Mas eu achei bem curioso, aí só um comentário em relação a isso, né, que eu fiquei surpreso quando eu vi a palestra, e no final, quando está concluindo, acaba sendo que assim, é legal, é interessante, não tem nenhum problema a gente comemorar, mas no final não houve esse incentivo de
de aproveitar mesmo essa tradição, esse recurso riquíssimo. Mas, enfim, esse é o comentário que eu queria fazer. Uma outra pergunta, um pouquinho mais específica que eu tinha para fazer, que é em relação à Quarta-feira de Cinzas. Que me parece, eu não sei que a Quarta-feira de Cinzas seria ali da comemoração, a que tem mais dificuldade entre os reformados, os presbiterianos, né? Tirando os anglicanos, luteranos e os demais. E aí eu queria saber um pouco mais especificamente sobre a Quarta-feira de Cinzas, como ela começou e se essa dificuldade entre os presbiterianos e reformados ela é só aqui no Brasil ou se ela é global, né? E obrigado aí pela oportunidade e parabéns pela palestra aí. Obrigado pela pergunta. Sobre essa questão da sua observação, doideira, né? É muito bom, mas não faz não, tá? Realmente, a gente tem muito disso, o pessoal ter esse certo medo de parecer católico. É uma bobice, mas a gente respeita, a gente entende. Sobre a quarta-feira, não só eu acho que ela é uma das, se não for a que mais tem preconceito, é uma das que mais tem preconceito. Realmente ela tem um ranço católico, assim. E se você for ver a história dela, cara, eu não foquei muito na quarta-feira, eu teria que pegar os livros aqui. Para isso eu indico bastante o manual de ciência litúrgica. É um livraço, daqueles livros do Idoma, livro bom. Mas é uma data tão antiga quanto as outras, então ela marca o início, né, da quaresma. Agora, realmente, eu acho que o fato dela ser depois do carnaval, o seu início da quaresma, é uma data que eu creio realmente que o pessoal mais tradicional vai ter um pé atrás com ela mesmo. Mas, historicamente, é um tempo de lamento, né? Mas é um tempo que data ali mais ou menos do quarto, quinto século. Se eu estiver falando besteira, eu corrijo na próxima aula, mas eu lembro de ter lido sobre a quarta ser no quarto, quinto século. Então, ela não é uma invencionice, né? E é isso, basicamente é isso. O Daniel colocou aqui no chat um texto sobre a quarta de cinza. E o Márcio colocou uma observação perfeita, gente. O pessoal acha que nasce a quarta-feira de cinza por causa do carnaval. Gente, foi exatamente por causa do carnaval, gente. Foi o Agostinho comemorava o carnaval. Você vê, essas lendas urbanas complicam. A quarta-feira vem muito antes do carnaval. Na verdade, o carnaval é a festa da carne. Por quê? Porque eu tenho que me esbaldar para começar a quaresma. É difícil mesmo. Brunão, manda ver. Que você comentou, né, e para edificação do grupo, eu vou ler só um breve texto aqui do Ratzinger, que ele diz assim, né, ele diz assim, né, todo tempo é tempo de Deus. A palavra eterna, assumindo na sua encarnação a existência humana, assumiu também a temporalidade. Levou o tempo para dentro da esfera da eternidade. Cristo é ele mesmo a ponte entre tempo e eternidade. Se, inicialmente, não parece poder existir qualquer relação entre o sempre da eternidade e o tempo que flui, agora o próprio Eterno atraiu para si o tempo. No Filho, o tempo coexiste com a eternidade. A eternidade de Deus não é simplesmente atemporalidade, negação do tempo, mas é controle do tempo que se realiza com um ser dentro do tempo. Naquele que se fez homem e que se permanece sempre homem, este ser com o tempo se torna corpóreo e concreto. Eu sei que tem
um puxão teológico e filosófico, mas aí a gente percebe que para esse encontro, até com o eterno, a gente, pela nossa necessidade humana, precisa organizar isso, sabe? Seja psíquica, conscientemente, historicamente, socialmente. Eu sou ainda da premissa que liturgia só tem sentido nele, né? Porque onde o olhar de Deus não é decisivo, todo o resto perde sua orientação. Obrigado. Quem agradece somos nós. Mas é isso mesmo, acho que o outro medo que o pessoal tem é que é de judaizar a coisa. E, tipo, não, a gente não pode olhar para o Antigo Testamento como algo, como regra, ele realmente não pode olhar como regra, mas se a gente pegar o livro de Levítico, por exemplo, e ver toda a preparação para você adorar a Deus, é uma coisa que esse cuidado a gente parece que perdeu completamente. Eu não estou falando de voltar à lei, gente, pelo amor de Jesus Cristo, mas eu estou falando de entender, nós não estamos adorando qualquer um. Aí a definição do Barth é a mais legal de todas, é o totalmente outro, é algo completamente intangível para nós, e parece que a gente faz uma adoração meio qualquer coisa, de qualquer jeito. Concordo, cara, falta essa organização do tempo, falta o cuidado, falta o tato. Lembrei agora, André, e perdoe, irmão, se eu estou falando demais, mas esses dias eu tenho feito, né, a leitura sistemática na Bíblia Mensagem, é o encontro de Abraão com Melquisedeque. E vem aquele sacerdote, né, do Deus Altíssimo, como diz, oferece, né, ele dá o dízimo de toda Abraão, né, dá o dízimo de tudo que ele tinha, e aí diz que depois ele formou um altar. E aí você vê encontros de Noé depois, somente depois do encontro. E parece que nós fazemos o avesso, né? Nós queremos templo e às vezes a gente distorce, né? Que é muito mais Deus se revelando e a gente dando uma resposta, seja um altar, seja uma letra de música, seja qualquer coisa. Sabe? Mas é uma tentativa de organizar, de responder esse mistério. E aí, às vezes, eu vejo que as pessoas ficam mais na forma. Assim, tira tudo. Sabe? Eu não sei. Eu, particularmente, tem outra esfera que eu acho também, que é a iconografia, os ícones bizantinos, sabe? Que, quando eles aparecem tortinhos, assim, né,